O Gabriel Machado perguntou a nossa opinião sobre uma possível volta do Rafinha. E aí eu quero saber, meu parceiro Rafael, o que você pode nos falar sobre uma possível volta do Rafinha? Você estaria de acordo? O que você pensa sobre isso? Possível volta do Rafinha, vamos lá. Eu nem esperava falar sobre isso hoje. É um jogador que eu gosto muito. Acho que marcou história no Flamengo. Acho que saiu de uma maneira não compatível com a idolatria que ele tinha. Deixou o Flamengo numa situação difícil. Ele foi um dos caras, inclusive, que deu aval, lógico, não em nível de diretoria, mas publicamente ele falou que o Domenech poderia vir, era um bom técnico, ele conhecia o Domi, e aí, do jeito que o Domi chegou, o Rafinha meteu o pé, saiu fora para jogar na Grécia. Foi algo que manchou um pouco a história do Rafinha, eu imagino, no Flamengo. E acho que até por isso, talvez, o Rafinha não foi contratado quando ele pediu, quase implorou para vir antes de fechar contrato com o Grêmio. Falando de futebol, acho o Rafinha um grande jogador e acho que se chegasse, estaria muito bem na lateral direita, mesmo tendo sido banco do Wanderson lá no Grêmio, o que pode caracterizar uma certa queda no futebol dele, pelo menos em relação ao que a gente viu. Eu vi poucos jogos do Wanderson, mas não imagino que o Wanderson seja melhor do que o Rafinha de 2019, ainda que seja difícil comparar, porque são dois times de níveis diferentes, o time do Grêmio e aquele time do Flamengo. Mas eu não acho uma má ideia a volta do Rafinha, sobretudo a partir das oportunidades que vão se desenhar para a gente. A gente até conversou isso algumas vezes quando nós falávamos da contratação do Daniel Alves. A contratação do Daniel Alves iria aumentar a média de idade da zaga. A gente ficaria ali com aquela zaga da terceira idade, tirando o Rodrigo Caio, lógico. Mas uma galera lá da década de 80, alguns até mais do começo da década de 80. Então eu acho que a volta do Rafinha passa por 2 pontos. Um, considerando que o Isla não é o jogador que nós imaginamos para a lateral direita no ano do Flamengo em 2022. Primeira coisa, quais são os laterais que surgem como opção para a contratação do Flamengo? Existe a possibilidade de chegar um lateral mais jovem com Rafinha, com possibilidade de revenda, que dê um pouco mais de pulmão aí para essa defesa? Seria essa a opção? Há uma opção melhor? Agora, diante da escassez de opções e diante do que a gente tem hoje, eu acho que o Rafinha agregaria muito e eu acho que o Rafinha também viria, de certa forma, um pouco desvalorizado pela forma como ele vai sair do Grêmio. Então, não imagino que seria um cara que incharia muito a folha de pagamento do Flamengo. Então, só para resumir, acho que o Rafinha ele tem que ser colocado como uma opção. Talvez não a primeira opção do Flamengo, mas acho que o Rafinha é uma boa opção e é chegar, botar a camisa e jogar, na minha opinião, porque para mim ele é melhor que os caras que estão lá, ainda que eu goste muito do Mateuzinho. Perfeito. Algo a complementar, Alan? Acho que você falou um pouquinho sobre o Rafinha no outro dia, a gente estava em live, né? Você chegou a falar um pouquinho sobre isso, mas se quiser trazer para o pessoal que ainda não pôde assistir, sua opinião é sempre bem-vinda. Então, Cleitinho, cara, eu sou muito fã do Rafinha, entendo que ele pisou na bola com a gente, só que assim, à época eu até comentei, os motivos que estão levando o Rafinha de volta à Europa não é só a questão, claro, tem a questão do dinheiro, mas tinha um problema pessoal por trás de tudo aquilo ali. Eu disse à época para a galera meio que ignorou. O Rafinha, para quem não sabe, ele era casado, acabou se separando, e aí na questão da separação, por ele ter sido casado por muitos anos, acabou ali meio que tendo uma divisão do seu patrimônio. Então ele entendeu que para ele era necessário, sim, captar mais alguns milhões de dólares antes dele chegar e tomar a decisão, né, de se aposentar, de pendurar as chuteiras. Então, Alan, mas a gente não tem nada a ver com isso. Concordo, entendo. À época eu fiquei muito com o Flamengo por não ter fechado com o Rafinha. Eu sou um fã do Rafinha. Para mim, o Rafinha ele tem a personalidade que hoje jogador brasileiro não tem mais. Eu venho falando isso aqui já há muito tempo. Jogadores como, né, o Felipe Melo tem, o Rafinha tem, de comandar uma equipe, de ser o líder, e não é aquele líder forçado.
mas é aquela liderança nata, aquele cara que nasce para liderar pessoas, aquele cara que tem um respeito dos demais. Então, falta isso hoje, ao meu ver, dentro da equipe rubro-negra. Não sei ainda, eu tenho que acompanhar mais ainda o Davi Luiz. Não sei se o Davi Luiz tem esse poder. Acredito que também não tenha, tá? Acredito que não tenha. Então, o Rafinha traz não apenas a questão do futebol, mas a questão do comando, né? Do elenco, a questão ali da pressão ao árbitro. E, sim, futebol, para mim, o Rafinha ainda sobra no Brasil. Ah, não encaixou no Grêmio. Não está jogando o que jogou pelo Flamengo. Respeito quem acredita e quem fala isso. Concordo muito com o Rafa quando ele fala, cara, agora o Rafinha vai ter que se adaptar mais uma vez, né? E já chega mais desvalorizado. Porque quando ele saiu do Brasil sendo Deus, galera. Ele saiu do Brasil ganhando tudo. Ele saiu para, sim, captar grana, né, lá na Grécia, não ficou, voltou já com os burros cheios de dinheiro de novo e queria mais uma vez lotar os burros aqui no Brasil. Então, só que a época não foi possível, porque nós já tínhamos reposto a posição dele pelo Isla, que não ganha igual o Rafinha, mas ganha muito próximo. Então, você ter, para a lateral direita, 2 jogadores com valor de salário muito alto, não era saudável, vamos colocar dessa forma. E a diretoria acabou travando, impedindo a realização aí do retorno do Rafinha. Eu também, à época, fiquei com o BAP, fiquei meio com Toches, porque para mim não era só aquela desculpinha ali da idade, tinha outras coisas, né? Os caras são bem amargurados, por sinal, mas hoje eu até entendo, compreendo. Agora, se vocês me perguntarem, Alan, a favor ou contra o retorno do Rafinha, a favor. Para mim, o Rafinha joga muita bola, para mim, o Rafinha já tem, né, intimidade suficiente com todo o elenco. E outra, o Rafinha não seria aposta. O Rafinha já seria uma realidade. A gente sabe que não iria sentir o peso da camisa rubro-negra, iria chegar e ia contribuir muito com o elenco. Show de bola. Deixa eu ver aqui, ó, o Fábio Pasleme falou o seguinte: concordo, mas teria que dispensar Isla e Rodinei. A gente teria ali, no mínimo, 4 jogadores com a vida do Rafinha. Calma, assim, Cleitinho. Para mim, o Isla não fica mais um ano no Flamengo. O Isla está ainda, né? Não sei se é que falar esse negócio, porque é uma doença muito séria, cara. Não dá, acho que não dá para colocar na questão da depressão, né? Porque tem muita gente que sofre de depressão, e depressão é algo muito ruim, galera, muito ruim. Mas, assim, ele sente falta da família, ele já manifestou que, gostaria de ficar mais próximo da filha, não sei se ele pretende ou se vai voltar para a esposa, para a antiga esposa, não sei qual é o rolo que tem na vida dele lá, mas a questão da familiar hoje, para ele, está fazendo, sim, muita falta. Então, eu, Alan, entendo, Cleitinho, que ao final do ano, o Flamengo, e ele deve solicitar, ele, seu empresário, para que o Flamengo facilite ali, quem sabe, ele possa voltar ao seu país. Então, entendendo que isso vai acontecer, você abre um fôlego na folha de pagamento, né? Você cria ali, né, a liberação, um espaço ali, um espaço bom, gostosinho, na minha opinião, né? Financeiramente, ali um espaço significativo para que você possa repor. E aí, como repor? Alan, mas o Rafinha não é investimento. Não, o Rafinha não é investimento. Né? O Rafinha não é um jogador que você vai comprar para vender mais à frente, tá? O Rafinha é um jogador que, para mim, chega para contribuir com a experiência que tem, com o futebol que ainda tem, que, para mim, no Brasil sobra. Para mim, no Brasil, o Rafinha jogaria muita bola. Agora, eu só espero uma coisa por parte do Flamengo. Não é mais o Flamengo que quer o Rafinha. É o Rafinha que quer o Flamengo. Então, ou aceita os termos, ou segue teu baile. Não vou ficar mendigando a atenção e muito menos achando que o Rafinha é o último biscoito do pacote. Ah, Rafinha, a gente tem 250 para te oferecer. Não joga por menos de 600. Boa viagem, arrivederci, que o sol bata onde não sei o quê. Aquela frase toda gigante lá do Eu, Patroa as Crianças que o Michael Caio usa para mandar o Júnior embora. Então, assim, é mais ou menos isso aí. É a hora de reverter os papéis. Agora é o Rafinha que tem que procurar o Flamengo e acatar as condições do clube.